Olá, estamos começando o programa Teorema aqui pela UX TV, parceira do Canal Futura, a TV educativa aqui da Universidade de Caxias do Sul. O programa Teorema, que é uma evolução do programa X da Questão, que sempre traz uma questão atual aí do nosso mundo contemporâneo para ser debatida aqui no estúdio da UX TV. E hoje, aproveitando a presença de Osiris Silva aqui com a gente, né? Muito obrigado por ter vindo, Osiris. Eu que agradeço. Obrigado. E também do professor Marcos Casa, aqui da Universidade de Caxias do Sul, que logo mais vai se apresentar. E do Diego, que é um aluno egresso aqui do curso de Engenharia da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, Diego. Obrigado. E a questão que nós propomos hoje para o programa é essa. Qual o papel do conhecimento, professor, na construção da sociedade, né? Parece uma questão assim tão antiga e tão óbvia, mas ela é sempre atual aqui no Brasil, não é? O papel do conhecimento na construção da sociedade. O que o senhor acha sobre isso? Bem, eu posso fazer uma correção na sua colocação? Claro. O papel do conhecimento é importante no mundo inteiro. E se nós acompanharmos o que está acontecendo no mundo mais civilizado, dos países, digamos, mais desenvolvidos, e agora dos países emergentes, podemos destacar entre eles a China e a Coreia do Sul, nós vemos que o papel do conhecimento mudaram esses países. E de modo que, quando nós dizemos conhecimento muda um país, eu acho que a importância fica claramente colocada. E nessa movimentação social que está havendo agora nestas semanas aqui no Brasil, né? A gente já percebe que tem um certo desejo de que a educação melhore, que o conhecimento chegue mais à população. O senhor acha que o povo está sentindo essa necessidade, dizendo que precisa isso? Bem, que o povo sente isso, nós sabemos. É só perguntar a um pai e a uma mãe qual a importância de obter a melhor graduação possível para os seus filhos. Eu acho que desde a favela, do mais humilde dos lares até o lar mais afortunado, nós vemos que os pais estão profundamente dedicados a isso, porque sabem, eles têm consciência que, vamos dizer, o estoque de conhecimento que seus filhos terão na cabeça será fundamental para o sucesso deles na vida humana. Porque é um negócio muito interessante, né, André, se nós pensarmos. A natureza nos entrega um ser humano prontinho. Eu percebi isso claramente, eu tive um bisneto agora. Quando eu vi aquele menino nascer, eu falei, olha, está pronto, acabado, todos os sistemas funcionando, quer dizer, equipamentos, quer dizer, tudo direitinho. Agora, pronto para voar. Está prontinho para ser fabricado um ser humano, mas não está prontinho a fabricação de um cidadão. A sociedade humana que nós construímos em cima disso é muito mais complexa do que isso. Então a natureza nos entrega um ser perfeito, pronto para ser preparado para ter êxito na sociedade que nós, os humanos, criamos. E no diagnóstico que eu faço aqui do nosso Brasil, nós estamos falhando nisso. Tem países que estão tendo êxito. Eu sou fã incondicional do projeto de nação da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Coreia do Sul, que, olha, é um país menor que o Rio Grande do Sul, com população menor do que a do Rio Grande. Que tem uma presença tecnológica no mundo inteiro. Olha, devastadora. Eu assisti em Detroit, pátria da indústria automobilística norte-americana, eles elegeram o Hyundai um carro do ano. Olha, meu Deus do céu. Aí eu brinquei com meus amigos americanos, ó, tapa na cara dos dois lados. Bom, professor Osiris, a gente trouxe para conversar aqui também com a gente o professor Marcos Casa, que é do Centro de... Aliás, eu introito para ele. Né? É verdade. Do Centro de Tecnologia e Informação aqui da UX, né? E o Diego, que é um aluno que saiu aqui da UX, que trabalhou na engenharia, que já está no mercado de trabalho. Como o senhor é um ícone também para nós todos, por ter participado, idealizado talvez, a Embraer, né, o nascimento da Embraer, que é uma empresa de tecnologia, eu gostaria que eles talvez colocassem alguma questão para o senhor, para essa nossa conversa evoluir. Né? Eu acho que, para mim, para os meus alunos, inclusive eu tive a oportunidade ontem de conversar com os meus alunos sobre a sua palestra de ontem aqui na universidade, falando para os diretores de centro, para os prefeitos que estavam representados aqui também, né?
a respeito dessa questão também, do conhecimento, do papel do conhecimento no desenvolvimento do nosso país e da sociedade como um todo. E eu falei com os meus alunos a respeito disso. Eles ficaram muito entusiasmados, inclusive, com o tema em si, porque eles também percebem essa necessidade, né? Eles também percebem o quanto é importante o papel deles como cidadãos para esse desenvolvimento. Esses que já estão aqui na universidade fazendo seus cursos de graduação. Talvez o que a gente perde um pouco de perspectiva, na nossa região, talvez principalmente, é a grande falta que faz essa oportunidade no país como um todo, porque há muitas realidades diferentes no país hoje, né? E ao mesmo tempo a gente precisa de um ambiente que dê apoio, que leve as pessoas como canalizar, né? Como canalizar essa energia que a nossa juventude tem, né? E está demonstrando hoje por aí, né? Acho que a palavra exata, essa energia que está contida, como canalizar isso? Como canalizar essa energia para a inovação. Eu não sei se já se perguntaram, e mesmo os telespectadores, por que a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos? Só para ter uma ideia, em dinheiro para empreendedorismo na Califórnia no ano passado, 44% de todo o capital de risco colocado nos Estados Unidos no ano passado foi para a Califórnia. No ano passado. Tudo que cerca a gente tem o dedo da Califórnia. Na tecnologia de informação, inclusive, que é a sua área, não há a menor dúvida. Então, cabe essa pergunta: por quê? Num país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Justamente no cerne da resposta a essa pergunta. O empreendedorismo na Califórnia é estimulado por todas as formas possíveis. Eu me graduei na Califórnia e meus filhos enfrentaram a escola elementar lá de Pasadena, em Los Angeles. Eles aprenderam, eles treinaram, tiveram cases de empreendedorismo na escola elementar, lá de Pasadena, na Califórnia. Quer dizer, veja, de modo que tem um DNA colocado nessa direção. Veja o caso da morte do Michael Jackson. O que aconteceu? Morreu o sujeito. Houve uma repercussão, evidentemente, todo mundo foi ao velório, contrito, tudo aquilo. O que os californianos fizeram? Fizeram marketing mundial da morte do Michael Jackson. O que eles tinham na cabeça? Fazer um filme sobre o Michael Jackson. Ele morreu com uma dívida de 500 milhões de dólares. Fizeram um filme, que o filme é uma empresa em si, cada filme é uma empresa, é um empreendedorismo, é o sujeito que cria um script, coisa dessa natureza. E aí jogaram o filme no mundo. O filme rendeu $1,5 bilhão de dólares, pagou todas as contas e resolveu o problema. Aqui no Brasil, como é que nós faríamos? Morre um grande figurão popular no Brasil. Parece que aquele negócio, morreu o rei, vive o rei, né? Quer dizer, arranja logo um substituto e esquece. Certo. Então, veja, tudo na Califórnia funciona desse jeito. Aliás, na palestra ontem eu coloquei, né? O Steve Jobs, da Apple, ele disse, na Califórnia, basta ter uma ideia. A Califórnia faz o resto. Então, eu diria, isso que o senhor colocou na sua pergunta é absolutamente real. A sociedade, o ecossistema onde se vive, tem que apoiar o empreendedor. Seu Zírias, a gente tem o Diego, que é um aluno recém-ingresso do curso de engenharia da UX, tudo bem, Diego? Tudo que já está trabalhando no mercado. Como é que tu vês, né, essa questão da tua inserção no mercado, do teu acesso à tecnologia, da possibilidade de empreender, de trabalhar, de evoluir, nessas questões que o professor falou, né? Eu acho que a região, ela tem ainda um potencial muito reprimido, assim. Ela realmente tem muito campo, mas para poder aplicar, mas se vê um pouco de defasagem quanto comparativamente a outras cidades, quanto à inovação de tecnologia de ponta, né? De buscar o que está mais novo, assim, fazer a própria pesquisa, assim, na indústria mesmo, né? A academia, ela tenta fazer esse link, mas a indústria ainda me parece um pouco retraída, né? O mundo é mundializado, quer dizer, realmente é global. E a competição hoje não é somente entre duas empresas, é entre países, né?
E cada país, para poder competir, ele precisa de todas as suas forças orientadas na direção de que o país possa ser um vencedor, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o parâmetro hoje de sucesso entre os países está no mercado de troca mundial, que é refletido pelo comércio exterior, que cresce praticamente a 2 dígitos por ano. E o Brasil continua sendo um exportador de matérias-primas. Exatamente, e não só isso, como as matérias-primas também são muito baratas, né? Menos de $1 o quilo. Quando nós vemos aí um celular, um computador... Tem que esgotar o território para gerar produção, né? Eu comprei para a minha universidade 600 computadores e fiz o cálculo, eu precisava exportar 3 navios cheios de soja para pagar os 600 computadores que vieram num avião, e pequeno, não grande. Tendo um diagnóstico, a gente já sabe mais ou menos aonde a gente quer chegar. Mas na hora que nós colocarmos, vamos chegar a isso como objetivo, vamos começar a fazer um desdobramento para ver onde que nós temos que atuar. Claramente no Brasil surge o nosso pacto federativo. Nós precisamos transferir para as comunidades o valor que elas têm. E não simplesmente Brasília, que absolutamente não tem sistema produtivo, não tem coisa nenhuma. Brasília não olha a tecnologia como fosse quase uma palavra de dicionário, coisa dessa natureza. De modo que nós temos que abrir isso para que essa criatividade que está na cabeça de cada um possa emergir na sociedade. Porque se não vier uma palavra do presidente da República, que agora é da presidenta, como ela quer, mas do presidente da República, nada acontece nesse país. Eu queria ver com o professor Marcos Casa, que é da Tecnologia de Informação aqui da universidade, o que você perguntaria para o professor Osíris no sentido, o que precisa fazer para, enfim, começar a atuar, né? Se o diagnóstico nós temos, o que precisa fazer para começar o país a engrenar nisso? A gente já ouviu o professor Osíris falando um pouco sobre alguns exemplos que a gente vê no mundo, né? Como é o caso da Coreia do Sul. A gente sabe que o investimento em educação é fundamental e sem isso um país não cresce. Acho que as universidades elas precisam também trabalhar um pouco mais nessa relação com o setor produtivo, com as indústrias, né? Para fomentar mais esse desenvolvimento. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente não aprendeu a fazer ainda também, professor Osíris. É essa questão de como as universidades podem trabalhar bem com a indústria para auxiliar no desenvolvimento de produtos com inovação tecnológica. Eu acho que isso é uma questão importante. A inovação está no setor produtivo, seja no comércio, no serviço, na indústria, na população, mas não está nas universidades. Agora, as universidades são elementos fundamentais para dar a competência necessária. Quer dizer, as universidades têm que estar preparadas para apoiar isso. Mais ou menos como disse o Steve Jobs, né? Tem que ter um meio ambiente que ajude ao sábio ser sábio, vamos colocar dessa maneira. E se nós extrapolarmos aí na direção que você coloca, nós temos que ter também isso em nível nacional, como nós observamos na Coreia. Uma manchete do Financial Times, Jornal de Londres, dizendo Coreia, fanatismo pela educação. E aí coloco dessa maneira, causa, educação, sucesso mundial da Coreia. É o efeito desse trabalho que começou, aliás, em 1970. De modo que eu diria que é necessário que nós possamos mudar. Aliás, nós não podemos imaginar que a China e a Coreia do Sul estão crescendo dessa maneira porque não mudaram. De modo que a mudança é necessária. E hoje, ainda mesmo nos jornais aqui de Caxias, eu estava vendo agora de manhã, todos os articulistas de fundo do jornal de hoje aqui de Caxias do Sul, eles colocaram exatamente isso. As mudanças que estão sendo clamadas na praça pública com essa situação que está aí. Mudanças. Evidentemente, no grito, as mudanças não vão ser identificadas, colocadas esta mudança ou aquela mudança, mas as autoridades responsáveis pela condução do país têm que compreender que mudanças são necessárias. Agora, e nós temos no Brasil um mecanismo extraordinário que permite isso. Eu diria extraordinário. É a confiança inata que a população deposita em cada presidente da República.
Um presidente da República que tenha isso na cabeça, ele consegue isso numa velocidade que nenhum outro país do mundo pode conseguir. E o senhor enxerga no nosso horizonte figuras capazes disso? Não nominalmente, mas como cultura política ou como cultura social? Essa é a grande pergunta que não tem resposta. A história dos líderes do mundo, eu estudei um bocado isso para tentar responder uma pergunta dessa natureza, mostra que nós conhecemos os líderes pelas suas ações de líder e não pela sua capacidade de ser líder. Como nasceu um Napoleão, nasceu, por exemplo, um Charles de Gaulle, nasceu um Roosevelt dos Estados Unidos, um Kennedy, coisa dessa natureza. Nota que eu só falei de estrangeiros, né? Pois é. E eu vivo dizendo para todo mundo, vamos falar de brasileiro, um Barão de Mauá, por exemplo, que foi um homem extraordinário, um Matarazzo aqui no Brasil, que foi outro homem extraordinário na área produtiva. Tivemos presidentes da República mudancistas que fizeram diferença, como um Juscelino Kubitschek, embora eu próprio não tenha, não participo da ideia de como ele fez o processo, por exemplo, de industrialização que aconteceu aqui no Brasil. Eu sou um dos responsáveis pela criação da Embraer, eu dei uma conotação absolutamente diversa dessa. Tanto é que nós temos avião brasileiro e não temos carros brasileiros. Quer dizer, justamente por causa dessa colocação firme, é que eu liderei o processo nessa direção, no sentido de que nós tínhamos que ter propriedade intelectual nossa e marca nossa. E isso hoje no mundo é absolutamente vital. Acho que todos nós concordamos, né, Diego? Pois é. Como esse clamor que está vindo da sociedade está muito ligado à juventude, e para encerrar eu gostaria de pedir ao Diego, que é da juventude, né? Fizesse uma questão final para o professor Osíris encerrar o programa, nessa perspectiva que nós conversamos até agora, né, da importância do conhecimento, da educação aqui para nós. Eu queria mais pedir uma opinião. Por exemplo, mesmo sabendo que não é uma questão só do interesse, assim, da juventude, né, mas sempre tem o dado, né, sempre repetido ano após ano, que em vários campos do conhecimento, né, um dos casos é o dos engenheiros, que sempre estão defasados, aqueles que são formados e aqueles que seriam necessários pelas demandas sociais, né? Qual que seria o recado para esse jovem que vai escolher talvez o seu futuro, né, de profissional? Qual seria esse recado para o jovem que está aí hoje? Eu parto da observação do que nós temos em volta de nós. Se nós observarmos o projeto da vida no nosso planeta, da Terra, é um projeto vitorioso, sem dúvida nenhuma. É porque funciona tudo certinho. E se nós olharmos os parâmetros fundamentais que a natureza utilizou para que esse projeto tivesse sucesso, um deles foi a diversidade. Considerar que o Diego é diferente do Marcos, que é diferente do André, que é diferente de mim. O segundo é que tudo que é novo fica velho. E o novo chega com renovação. Quer dizer, então vejo na juventude hoje, apesar dessa demonstração caótica que está acontecendo hoje, tem um denominador comum que nós precisamos entender, traduzir e tentar reagir de acordo. Agora, realmente, quando se fala na formação do engenheiro, duas coisas emergem. Nós estamos fabricando engenheiros em pequena quantidade insuficiente, e em qualificação insuficiente. E eu me arrisco a colocar uma coisa que os professores podem não gostar, como o Marcos, por exemplo, mas é dizer o seguinte: nós temos que dar uma capacitação fundamental para os estudantes. A mutação que está acontecendo no mundo, independente das nossas ações, são muitas. Eu vi um estudo recente dizendo que no mundo, das 10 profissões mais demandadas no ano 2000, 6 não existiam atualmente. Quer dizer, veja o que mudou. Se nós extrapolarmos isso para o futuro, vai ser mais ainda. Então, nós que estamos na área do ensino, nós temos que dizer
que espécie de competência nós temos que dar para os alunos para que eles sejam flexíveis para se adaptar ao novo ambiente que está sendo construído a toda velocidade. Quer dizer, aí eu até brinco muito que, não sei se aconteceu com você, Diego, mas aconteceu comigo, eu não gostava das matérias fundamentais, mas hoje eu reconheço que elas eram fundamentais, quer dizer, com a redundância. Quer dizer, é necessário, portanto, dar fundamentos. Estudar, por exemplo, como que a natureza resolve os problemas, quer dizer, ver a essência das coisas, porque armado com esse tipo de conhecimento, os alunos vão fazer a sua própria vida. Nós não podemos imaginar que a universidade possa entregar um aluno pronto para a sociedade, completamente equipado com aquilo que a sociedade vai exigir. Nós entendemos nós mesmos que a educação continuada, eu pratico a educação continuada, leio muito, leio livros, apesar de hoje vir a internet aí que dizem que responde a todas as questões, hoje que não, que a leitura de um livro traz muito mais do que uma simples leitura de um dado qualquer que possa vir pela tecnologia da informação. Mas, só para resumir, eu diria, nós temos que nos questionar, nós temos que olhar o que nós fazemos hoje e fazer aquela pergunta muito significativa para cada coisa que nós vemos no mundo que nós estamos vivendo agora. Tem que ser assim? Não podia ser diferente? Será que eu não posso fazer isso de outra maneira? Quer dizer, essas perguntas que são instigantes não, eu não posso estar acomodado com o que está aí. E é exatamente o que está acontecendo. Eu tenho ido ao Congresso Nacional, fico triste de ver que aquele pessoal está amarrado nessa tralha legal que nós trazemos do passado, absolutamente desatualizada, que não está acompanhando o que está acontecendo no mundo. E, no entanto, essas leis que estão fixadas são as que estão nos levando para a frente, não para o futuro. Para a frente. Tá bom. Muito obrigado, professor Osíris, por ter vindo aqui na UXTV, ter vindo aqui em Caxias com essa cerração e esse frio todo, né? Obrigado pelas suas colocações aqui no programa Teorema. Obrigado também ao professor Marcos Casa, ao Diego, que é ex-aluno da UX, da Engenharia. E nós encerramos o programa Teorema de hoje, que abordou a questão do conhecimento na sociedade. E até um próximo programa. Muito obrigado. Claro.